Shalom, meus amados, sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos. Deixa eu só tirar esses painéis aqui. Shalom, Yosef. Seja bem-vindo, um gusto ter o hermano aqui com nós. Shalom, shalom. Quem é vivo sempre aparece. Soldado do Mashiach está presente, meu querido. Shalom, meu irmão. Quantos anos, quanto tempo. É um prazer tê-lo, um grande tzadik entre nós. Comente aí. Shalom, shalom, meu querido. Cadê você, rapaz? Que a gente tenta falar com você, você tá rico. Rapaz. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Seja bem-vindo. Eu tô ligado. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Rapaz, fico feliz, viu? Tô tentando mexer aqui numa coisa aqui para poder tirar esse fundo branco. Deixa eu só ver como é que eu faço isso aqui. Painéis. Aí, agora sim. Deixa eu ver aqui. Pra gente... Bereshit bara Elohim. Shalom, Thiago. Seja bem-vindo. Só sabe isso, né? Mas na nossa yeshiva, no nosso curso de hebraico, você aprende isso e muito mais. Graças a Hashem, eu desenvolvi um método que faz qualquer pessoa aprender hebraico bíblico em 3 aulas, tá? Em 3 aulas de hebraico bíblico você já sai lendo e já nos primeiros 20 minutos você já consegue ler qualquer passagem da Bíblia, tá? Você aprende de 3 a 30 palavras você já consegue ler. É muito bom o nosso curso, tá? Deixa eu só tentar aqui que eu tô tentando. E esse negócio aqui tá meio complicadinho. Charles, meu querido, apareça mais vezes. Não fique sem vir, não. Sua presença é de suma importância. Aqui, deixa eu ver, painéis. Papel de parede aqui. Shalom, shalom. Fundo. Acho que esse daqui ficou melhor. Deixa eu ver esse aqui. Prontinho, agora sim. Vai dar pra vocês aí me verem. Fica melhor. Meus livros aqui do lado. Sim, já estou preparado. Vamos lá. Então, Yosef, nuestro tema que nosotros vamos a hablar hoy es exactamente eso que voy a decir a usted y a todos nuestros telespectadores que están por acá. Mira, nuestro título que nosotros vamos a hablar es las refutaciones judías, o sea, Natratim mesianistas, volumen 1. O sea, el primer volumen, el tema que nosotros vamos a hablar, el título es la identidad judía del Mashiach en su contexto original. Y como o segundo punto es subtítulo que yo había ponido aquí, la identidad judía del Mashiach y su contexto original. Yo ya miré, por ejemplo, la introducción, el prefacio también, y ahora estoy en la segunda sesión
sobre los asuntos que nosotros vamos a hablar aquí hoy. O sea, para probar de una vez por todas por qué Yehoshua Minatrat es únicamente ello que sí puede hacer el Mashiach 100% perfectamente. Entonces voy a hablar eso para mi club, para los hermanos que me está mirando aquí en esta invitación. Shalom, Eliane. Então vamos continuar. Vamos aqui. Introdução. O objetivo deste volume é refutar leituras, embora bem intencionadas, afastaram Yeshua do contexto original judaico do qual emergiu. Partimos do pressuposto básico de que entender a língua, o costume e o horizonte intelectual que nós temos aqui do primeiro século é condição necessária para qualquer interpretação séria. A metodologia combina crítica textual, reconstruções hebraicas de termos-chave como, por exemplo, comparações com literatura rabínica e integração de achados arqueológicos. Ao longo dos capítulos, o leitor verá como términos como Mashiach, títulos reais da época que a gente tem aqui, e imagens proféticas, Shalom aleatório 24 horas, seja bem-vindo, foram compreendidos na mentalidade judaica da época, e como isso influencia a leitura dos escritos dos primeiros discípulos, ou seja, do Ketivel, Talmidim, Rishonim. Dentro desses primeiros escritos é o que nós iremos entender hoje. E a partir de então, estruturei esse livro de minha autoria original para ser usado tanto como manual de estudo quanto como referência acadêmica. Cada capítulo traz fontes, notas e um breve guia de leitura complementar. Meus amados, no Brasil existem excelentes mestres, professores na Sul-América e também na parte da Europa, em Israel, nos Estados Unidos e em toda a América do Norte. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é o seguinte: este conteúdo visa complementar os trabalhos que todos esses grandes tzadikim já fizeram. Mas me permite dizer com uma modéstia, em lugar nenhum do Brasil, e ouso-me a dizer com muita humildade e modéstia, que dessa forma como esse material está traduzido, você não encontra nem em inglês, nem em espanhol. Você encontra, sim, grandes mestres que refutaram todos os argumentos contrários, mas apenas ficaram em vídeos ao vento e no outro dia a pessoa já esquece. Mas esse material visa eternizar esse meu trabalho que eu já iniciei lá atrás, em 2019. Eu tenho anotado aqui na minha agenda que eu olhei, um trabalho que eu iniciei em 2019 e que já está prestes a terminar. Já temos ao todo, de todo o nosso trabalho, 1.100 páginas só sobre o assunto, refutando os argumentos contrários aos anti-Yeshua. Ok? E é sobre exatamente isso, com base, não apenas algo superficial, mas com profundidade. E com isso, eu não quero dizer jamais, nem para os cristãos, nem para os judeus, e nem para os judeus messiânicos, ok? E nem para os judeus nazarenos de uma linha mais unicista. O que eu estou trazendo aqui é justamente para esclarecer alguns pontos que os três lados, o judaísmo messiânico, o judaísmo nazareno, que com uma visão unicista, o cristianismo, os três entenderam. O judaísmo ortodoxo, ele tem a visão daquilo que o cristianismo explicou para ele. Ok? No judaísmo messiânico, eles pegam alguns aspectos do judaísmo ortodoxo e algumas coisas do cristianismo.
Ok? Beleza. Isso não quer dizer que o trabalho que já foi desenvolvido é um trabalho ruim. Não é. É um trabalho excelente de todos os lados. Ninguém tem coisas apenas ruins. Todos têm coisas boas. Todas as pessoas fazem bom trabalho quando é para as questões do eterno, quando visa estudar, se dedicar. Mas cada um se inclina ao estudo baseado na sua crença. Eu não sou assim. Eu faço os estudos baseado nos fatos. A minha crença se fundamentaliza de acordo com as evidências textuais que eu extraio das Escrituras. Eu tenho como base de fé a Deoraita, que é a Torá escrita. Depois eu tenho os profetas do Tanakh. Depois eu tenho os escritos, que são os Ketuvins. Ponto. Essa é a minha base. Depois eu tenho a continuação disso, que é a tradição dos primeiros discípulos, que eu posso dizer que inclusive eu descobri estudando os livros de Shaul, que é conhecido erroneamente no Ocidente como apóstolo Paulo. Eu estudei os escritos dele e eu vi que ele se refere à tradição dos primeiros discípulos. E como a tradição do primeiro século era chamada de Mishnah, ouso me dizer que o que nós estamos estudando, além de ser Kitivei Talmidim Rishonim, como eu, o Yosef, que está aqui, o Rav Avidiel, o Rav Davi do Rio de Janeiro, grandes eruditos, Tzadikim, o nosso Moré também, soldado do Mashiach, Charles, um grande servo do Eterno, que tem se dedicado, se esforçado para a verdade de Hashem. Ok? Shalom, Andrew, seja bem-vindo. Então, todo esse material é excelente para a tua vida. Se você quiser adquirir esse material, que já essa parte aqui já são mais de 151 páginas, por um valor risório, por um valor simbólico, tá ok? Quem tiver interesse, já vou falar o valor aqui para vocês, é R$ 39,99, tá bom? R$ 39,99 se você quiser adquirir. Eu tenho certeza que R$ 40, R$ 30 você gasta em uma pizza, em um hambúrguer, e você come e acabou, né? E você ficou sem o dinheiro, se satisfez em um prazer momentâneo, nada contra, mas não te agregou nada. Às vezes, buscar sabedoria e algo que vai te aproximar do eterno é louvável, tá ok? Então, baseado nessas questões que a gente produziu aqui de conteúdo, tá? Isso aqui que eu produzi não tem nada a ver com o ChatGPT. A galera tá usando o ChatGPT, tem um monte de coisa errada. E eu nem sei usar esses negócios, sei nem para onde é que vai a inteligência artificial. Eu só tenho um aplicativo no meu celular, que é o Word, que é onde eu faço os meus trabalhos, mas é tudo extraído dessas literaturas aqui, tá? Ou seja, eu meto as caras mesmo, tá? Então é tudo aqui. E claro que eu vou escrevendo e vou corrigindo ali, e peço também para o meu reader, que é a partezinha para corrigir o meu português, tá bom? Shalia Ubaceiro, Shalom. Sea bienvenido, hermano. Que Hashem bendiga ustedes ahí en Chile. Yo conozco Chile. Yo cuando salí de vacaciones por toda Sudamérica conocí algunos países como Argentina hasta Chile, Perú, Bolívia, Equador. Dale. Entonces, vamos aqui, irmãos. Exacto, mi nombre es Aquila, me llamo Aquila. Não Aquila. Vamos lá, gente. No primeiro capítulo dessa obra, o contexto, capítulo 1, contexto histórico do judaísmo no primeiro século. Capítulo 2, linguagem do Mashiach, termos hebraicos e aramaicos. Capítulo 3, títulos reais e imagens messiânicas nas escrituras hebraicas. Capítulo 4, leitura dos primeiros discípulos e reconstruções de textos em hebraico, a partir da crítica textual. Número 5, capítulo 5, críticas ao unicismo e ao modalismo, argumentos e refutações. Capítulo 6, a Torá e o Mashiach, a continuidade e cumprimento de leituras cuidadosas feitas com muito
esforço e muitas noites e madrugadas adentro, de muitos estudos. Sabe sim, Andrew. Número 7. Evidências, capítulo 7. Arqueológicas e implicações daquilo que nós chamamos no Ocidente de hermenêutica, que é a arte da interpretação dos textos, tá? Mas não naquele conceito greco-romano paganizado, mas dentro do contexto judaico. Capítulo 8. Aplicações, tá? Pastorais e comunitárias. O que significa um pastor, gente, no hebraico? Que não tem nada a ver com o contexto evangélico aqui, tá? Pastor significa nada mais nada menos do que um roê, aquele que cuida do gado, dos animais, que protege, que luta para proteger as ovelhas contra os lobos. Beceder? E conclusão aqui, o Machia no seu contexto original. No capítulo 1, o contexto histórico do judaísmo do século I, o século I apresenta um judaísmo de forma pluralista. Não existia apenas um estilo de judaísmo, não existia cristianismo, nunca existiu o cristianismo. O cristianismo só surge lá no final do século I para o começo do século II, quando eles começam a torcer o sentido da palavra grega christianos, que é uma palavra grega para simbolizar a palavra hebraica hassid, que significa, no singular, piedoso, fiel, amoroso, bondoso. E hassidim significa piedosos, amorosos, bondosos, zelosos. É isso que significa ser um cristianos, que não tem nada a ver com cristianos, tá? Uma coisa é a religião cristã, tá? E a gente fez esse estudo também aqui e colocamos sobre essas questões. Os judaísmos que existia, os vários partidos da época, eram os fariseus, os saduceus, os essênios, os movimentos populares da Judéia, dos tempos ali anterior e dentro dos tempos de Yeshua, conviviam e competiam por autoridade. E entender essa pluralidade é essencial para interpretar declarações messiânicas. E neste capítulo iremos mapear as principais correntes e os seus escritores, representativos e como a linguagem messiânica circulava entre eles. Pois bem, meus irmãos, dentro do judaísmo Natsaratim, que teve a visão messianista, que hoje alguns adeptos do judaísmo messiânico, né, tomam esse título para si, vou falar daquilo que nós temos em comum, que nos une, que é o cumprimento da Torá, das festas, das Brit Milot, da circuncisão. Vou falar dos pontos positivos aqui, tá? As refutações que eu estarei a fazer aqui, dentro desses comentários, eu vou poupar o nome das pessoas. Então, quando eu falar assim, anônimos, irmãos, são os indagadores, os anti-Yeshua, tá ok? Ou seja, de uma forma poética eu estarei trazendo esse assunto para vocês aqui. A refutação de número 1. Ok. A indagação foi essa. Achei qualquer referência ao Zohar, ao seu conteúdo antes de Moshe de Leão. Ou seja, o português dele está horrível, né? Isso aqui não é Lashon Hara. Mas ele, traduzindo para o português claro, ele diz assim: ok, ache qualquer referência do Zohar para o seu conteúdo antes de Moshe de Leão. A arrogância precede a queda. No final ele comenta isso. Tá. Eu, sempre respeitoso e cordial, eu trago a seguinte resposta. Meu caro, quando alguém pede uma referência ao Zohar antes de Moshe de Leão, demonstra que não entende o conceito de transmissão oral, base de toda a tradição judaica desde o Sinai. Ou seja, que a gente tem as Rabanan, que são as tradições orais, tá?
que são, a gente tem a Deoraita, que é a Torá escrita, e a Dirabanan, que são as Takanot, as tradições, as explicações orais, tá? Moshe de Leon não inventou o Zohar, apenas compilou, registrou por escrito tradições e mistérios já transmitidos há séculos. O próprio Sefer HaZohar cita mestres anteriores ao século XIII, e muitos de seus conceitos aparecem no Talmud, no Sefer Yetzirah, nos escritos dos Geonim. Os Geonim, para quem não sabe, viveram antes dos tempos de Yeshua, antes do período do Segundo Templo, tá? Viveram bem antes ali. A Kabbalah não começou com Moshe de Leon. Assim como a Torá não começou com Moshe Rabbeinu, ele apenas escreveu o que já vinha sendo revelado. Citar Provérbios, por exemplo, aqui, 16, versículo 18, como o interlocutor me indaga, né? E no final ele diz: a arrogância precede a queda, é totalmente fora de contexto e não argumento. É uma ironia improdutiva. E eu trago uma segunda questão aqui. A verdadeira humildade é estudar antes de zombar e saber que ler e estudar são duas coisas totalmente diferentes. Ler é repetir letras. Estudar é compreender o contexto da língua original, da tradição e transmissão. Olha só a diferença. Você encontra muitas pessoas que leem muitas coisas, mas não estudam, não compreendem o assunto daquilo que estão estudando. Bom, a segunda refutação está muito aqui ao anônimo. Não vou citar nomes, para não dar engajamento para esse povo. Mas a questão é aqui, olha que interessante. Mas a questão é que não é judaísmo de fato, tá? Crê em Jesus como Messias, pois o Jesus não é o mesmo, eu respondendo, que Yehoshua, o judeu que cumpriu a Torá, ensinou o que estava de acordo com a vontade divina. No entanto, o Jesus do cristianismo fizeram dele um Deus, a segunda pessoa da Trindade, no pensamento trinitário, é claro, e eu respeito quem assim crê nessa doutrina. E em outra doutrina que Deus se manifesta de três formas distintas. No Tanakh, no Antigo Testamento, foi como Pai, no Novo Testamento como Filho e depois como Espírito. Doutrinas essas que são heresias e ferem o princípio de monoteísmo judaico original do primeiro século, pois que tais pensamentos surgem a partir de filósofos pagãos do século II, depois da Era Comum, e se concretizam no Concílio de Niceia. Ok? Toda Arabá. Pois é, Rafael, naquela época poderia ser. Sim, sim. Qualquer pessoa que tentasse entender com a Bíblia, com a lógica, com o contexto, com os originais, e conseguisse de qualquer forma colocar bons e sólidos argumentos que não pudessem eles contrapor, eles iriam silenciar a pessoa de outra maneira. Essa frase que eu acabei de ler anteriormente já denuncia uma visão reducionista da história judaica. O judaísmo do século I não era homogêneo, não era um único estilo de judaísmo. Existiam correntes, fariseus, saduceus, essênios, zelotes, nazarenos, herodianos, tá? Os nazarenos são os discípulos de Yeshua, entre outros, tá? Sim, sim.
Yeshua e seus discípulos pertenciam à corrente nazarenita ou Nazaratim, que continuava 100% judaica, observante da Torá, do Shabat, das festas do templo e da Alahá. Negar isso é negar a própria história registrada em fontes judaicas e romanas. O Talmud Bavli, Sanhedrin 43a, menciona de uma forma depreciativa esse substantivo e esse adjetivo. Tá? Yeshu Hanatzri. Essa é a forma correta, inclusive no Talmud está errado, não é Notzri. Eles colocaram o Notzri baseado no erro cristão ali do 3º, 4º século, depois da Era Comum, querendo eles entender a forma a partir daquilo que eles disseram que era, mas não é a expressão correta da palavra hebraica Nazeret, ok? Que é a cidade de Nazaré. O Sefer Toldot Yeshu, embora polêmico, prova que a memória de Yeshua como judeu jamais foi apagada. E logo afirmar que crer em Yeshua o exclui do judaísmo é ignorar que o movimento nazaranita é uma das correntes mais antigas do próprio judaísmo do primeiro século. Ou seja, o judaísmo de Yeshua do primeiro século, ele é anterior ao judaísmo dos concílios de Yavne, que é do final do século I para o começo do século II e se estende. O judaísmo rabínico é pós-templo, é posterior, é lá na Casa do Chapéu, longe. Agora, o judaísmo original de Yeshua é o judaísmo autêntico, legítimo, porque eles embasavam a Deoraita e não a Derabanã acima da Deoraita. Yeshua não era contra você comentar a Torá desde que a aplicação dos mandamentos fosse de forma correta e que lançasse luz para aqueles que tinham manem e para aqueles que eram mais humildes. E outro erro também em dizer que todo mundo da Judéia, todo mundo de Israel era analfabeto. Isso é uma falácia muito grande. Nem todo mundo sabia ler, nem todo mundo... Tá, no Brasil, todo mundo sabe ler? Não. Isso é uma realidade de eu dizer que todo mundo no Brasil, se eu fosse um americano e dissesse que o povo brasileiro não sabe ler, ou que o povo brasileiro não sabe inglês, mas espera aí, 5% dessa população sabe inglês, então não é 100%. Entende? O pessoal do Brasil não sabe ler. Peraí, existe sim uma quantidade de pessoas no nosso país que não sabe ler. Isso não é uma realidade de todo o nosso país. Obrigado, meu amado, pelas rosas. E aí, como não tem argumento, aí o que acontece? A risada é o último refúgio no sentido de zombaria daqueles que não têm fontes e nem argumentos. Zombar é mais fácil do que estudar aramaico, hebraico, grego, contexto histórico, como ensina o Pirkei Avot 2:5 que está escrito: um ignorante não pode ser piedoso, e quem não aprende não pode ensinar. Essa é a ética baseada no Pirkei Avot, a obra dos nossos pais, a ética dos nossos pais. E a conclusão geral sobre esse primeiro ponto aqui: você que crê em Yeshua, que quer fazer techuvá para a fé judaica com testemunho em Yeshua, e a sua referência no Brasil é o judaísmo messiânico ou é o judaísmo nazareno, tá? A gente tem essa questão que é importante. Para todas as perguntas, indagações e argumentos contrários ao Rav e Yeshua, tudo tem resposta. Tudo. E se você precisar, nós temos essa ferramenta para lhe fornecer, para que você tenha base. Não estudar para você ficar debatendo. Não é você adquirir conhecimento para você mostrar para o outro que você tem mais. Não. O conhecimento é para te transformar em uma pessoa melhor, diante do Eterno. Porque no final, tudo que restará naquele grande dia é você e o Eterno. Não é mais nada. Não é o quanto de dinheiro você teve na conta. Não é a esposa bonita que você teve ou não.
os filhos que você teve ou não. É sobre o que você fez e o que você não fez. O que poderia ter feito, mas não fez. Então que a gente preste bem atenção nisso. E graças a Deus que eu estudei esses argumentos anti-Yeshua desde os meus, praticamente ali por volta de 2008. Eu comecei a estudar de forma mais profunda. E ali eu fui entendendo. E hoje eu estou aqui. Então eu conheço os argumentos. Exatamente, Charles. Exatamente. Com certeza, com certeza. E quem ri ou zomba quando não tem respostas está apenas tentando mascarar a sua insegurança. O riso irônico é um disfarce do vazio intelectual, um mecanismo de fuga. Enquanto uns riem, outros, como eu, como soldado do Mashiach, como vocês que estão aqui, que eu acredito que são pessoas espirituais, pessoas inteligentes, tementes ao Eterno, estudam. E no fim, como está escrito em Daniel 12, versículo 3, Charles, você sabia que o nome Zorra aparece no livro de Daniel? Por isso que nós chamamos o livro de Zorra com aquela expressão, o livro do esplendor. Esplendor, em aramaico, de Daniel, é Zohar. Que Zohar? Confere lá, Daniel 12, versículo 3, no hebraico. Você vai ver a palavra lá. Os sábios resplandecerão como o brilho do firmamento, e os que conduzem muitos à justiça como as estrelas para sempre. Exato, exato. O Zorra está lá. Daniel 12:10. Sim. Agora, meus amados, eu quero trazer uma questão para vocês. Vocês precisam saber disso aqui. É uma confusão no meio nazareno, no meio judaico-messiânico e também no cristianismo sobre esses termos técnicos que eu vou traduzir para vocês aqui. Vamos lá. Erro de terminologia. Notzrim, tá? Esse nome está errado. Esse nome foi um erro cristão a partir do 3º e 4º século dos cristãos tentando entender a palavra Nazaraios. Mas a gente vai entender isso aí. Ó, o hebraico moderno, rabínico, nós temos a palavra que eles utilizam para se referir aos cristãos da seguinte forma. Notzri. Quem sabe hebraico eu vou soletrar. Nun, Vav, Tzad, Resh e Yud. São 5 palavras. Está errado. Por quê? Porque está seguido de Yud para a palavra Notzri. E toda vez que está seguido de um Yud, é um construto, no sentido de posse. Tá? Então, foi um erro gramatical deles ali, de entender essa palavra Nazaraios, no grego, que eles transcreveram da palavra hebraica Natseratim. E essa palavra Notzri significa unicamente cristão. Tá? Essa é a morfologia dos dicionários de hebraico dentro do que nós entendemos dentro da linhagem cronológica histórica. O plural para cristãos é Notzrim, tá? Notzrim. E geralmente esse pessoal que segue essa visão aqui, não todos, mas a maioria são unicistas, defende o unicismo. Agora, quando você quer se referir ao cristianismo, nós utilizamos a palavra em hebraico Natzrut. Natzrut. Natzrut, cristianismo. É um substantivo que designa a religião. Tá? No grego, aqui, a origem do termo grego, nós temos duas palavras aqui. No grego dos escritos dos primeiros discípulos, o nome correto que nós devemos nos referir ao Novo Testamento, que é assim chamado, não é nem Novo Testamento e nem Brit Hadashah,
Brit Hadashah é um término que foi empregado a palavra Kaine de Aterre do grego, que significa Novo Testamento. Não é pacto renovado, não é aliança renovada, não é aliança restaurada, não é nada disso, gente. Com muita humildade, está errado. E o que está errado nós temos que corrigir. Eu cometi esse erro também lá atrás, tá? Uns 10 anos atrás. Então, fui aprimorando o meu conhecimento de grego, de hebraico, de aramaico, fui estudando ali, falei, vixe, beleza, ok. Baixei a bola, reconheci, voltamos atrás. Por quê? Não é feio errar. O feio é você não reconhecer e permanecer no erro e continuar transmitindo o conhecimento errado. Isso é feio. Então a gente tem que reconhecer. O nome dos escritos dos primeiros discípulos é Kitivei, Talmidim e Shonim. Os escritos dos primeiros discípulos, os discípulos possuíam influência divina, inspiração divina. Mas venham comigo, você precisa de inspiração ou influência divina para escrever uma carta ou um papel? Deus já te deu essa capacidade intelectual para você escrever, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João, assim chamado. Esses escritos relatam que é a tradição dos primeiros discípulos, daqueles que viveram com o Messias, com exceção Lucas. Lucas nunca andou com Yeshua. Nunca andou com Yeshua. Mas ele era discípulo e aprendiz de Paulo. Tá bom? E ele, que era aprendiz de Paulo, ele foi investigar tudo. E outra, Lucas não é o autor do livro de Atos. Outro erro. Tudo que eu estou falando aqui tem fundamento. O autor do livro de Atos foi Silas, o companheiro de Paulo em todas as viagens, que inclusive também traduziu o livro de Pedro, a sua epístola, do aramaico para o grego, tá bom? Mas vamos aqui ao termo nazareno original. Crítica textual, tá? Histórica e cultural. Que foram traduzidos para o grego, aparecem a forma como Nazaraios, essa é a primeira forma, Nazaraios, e Nazarenos, no grego. Nazarenos, no grego. Tá? Ligadas, aqui essa palavra grega era ligada a Natsrat. Natsrat, que é a forma hebraica da palavra Natseret. Natseret é a forma hebraica moderna. Só que quando você quer se referir aos seguidores de alguém que foi criado ou cresceu naquela região, é Natsra, Natsratim. Ok? A forma aportuguesada, ou em espanhol, seria Nazareno. Creio que tanto em espanhol quanto em português seria assim, Natsratim. Exato. Shila, exato. Shila Shaliach. Exato. Então, é a forma Natseret da região de Nazaré. O hebraico rabínico posterior adaptou e reinterpretou essas formas e nem sempre houve uma conversão literal de forma, ou seja, que é equivalente à linguística e à transmissão que foi complexa. Shalom, Emily, seja bem-vinda. E a correção essencial que me pediram, que eu botei assim, que você pediu, o você aqui é o interlocutor dessa indagação. Então eu peço para vocês que curta essa live, compartilha, porque esse conteúdo é muito importante e precisa chegar a mais pessoas que amam estudar as escrituras, mas sem os óculos de Roma e sem os óculos dos concílios de Yavne e os concílios romanos. E a correção essencial é essa. Dizer que Notzrim está errado e se baseia de estar errado e se basear em erros cristãos posteriores é impreciso. Eu não posso afirmar que esse nome é o nome correto, mas é o nome... mas por que tanto nome? Por quê? O importante é servir a Deus. Mas é justamente porque a gente não estudar a raiz que o que começa mais ou menos no começo vai dar ruim no final. Então a gente tem que sair fora do Roma, desse negócio,
e vim para a comunidade primitiva, que era judaica, composta de judeus, israelitas, as 12 tribos de Israel que estavam na diáspora, os judeus helenizados e também os judeus que inclusive era chamado de gentil. Você sabia disso, que o judeu era chamado de gentil também? Que judeus esse? Os judeus que viviam em Roma, ali na Itália, em Creta, em Malta, em Celta, na Galácia, em Corinto, em Atena, na Decápolis, em Damasco, na Síria. Ou seja, esses judeus que viviam em Alexandria, eles eram chamados de gentios. Você, quando vê lá em Atos 2, você vê judeus de todos os lugares indo a Jerusalém comemorar a festa de Shavuot, cada um nascido. Então, esses judeus que nasceram fora de Israel, eles tinham uma treta com os judeus de Jerusalém. Ou seja, Shalom, Ângela, os judeus conservadores da Judéia e os judeus da Galilea, da diáspora, de outros países. Ok? Eles guardavam os mandamentos, guardavam as festas. Entre essa comunidade helenizada, alguns circuncidavam, outros não. Enfim, Notzrim é a forma hebraica e posterior rabínica para cristãos, tá? E Natzirut, repetindo, é a palavra hebraica para cristianismo, para a religião cristã. Agora, Nazratim, que vem da palavra Nazarenoi, que é também uma outra variante para os nazarenos, se refere originalmente a pessoas associadas a Nazaret, que seria Nazareth, a cidade de Nazaré, o que ficou ali conhecido em português, Nazarete, tá? Ou a um grupo judaico antigo chamado Nazarenos, que era a comunidade judaica dos primeiros discípulos. Ou seja, Notzrim é igual a um erro que eles se basearam, que teve uma evolução lexical e uso rabínico para designar os cristãos e a religião cristã, Natzirut e Notzrim. Notzrim eram as pessoas, Natzirut é a religião cristã. Agora, Nazratim, Nazarenoi são termos diferentes, relacionados historicamente, mas não idênticos. Ela possui um tronco lexical da Matrix Lectiones equivalente de 3 letras. Nun, Tzad, Resh. Tá? Ali. Essas 3 letras. Porém, essa é a raiz, mas são significados e contextos totalmente diferentes. E sobre os nazarenos, uma outra variante em outro texto grego, Nazorean, os primeiros grupos judaico e cristãos. Essas brigas que aconteceram ali no começo. A história básica, uma síntese, abre aspas. No século I, havia comunidades judaicas que seguiam Yeshua e continuavam a observar a Torá. Estes são chamados por várias fontes de nazarenos ou Nazoraio ou Nazorai, que significa seguidores do caminho. E paralelamente, outras comunidades com forte presença gentílica desenvolveram interpretações distintas e foram se distanciando da prática judaica, sendo beneficiado pelos gentios serem a maioria e os judeus estavam fugindo e morrendo pela perseguição romana do primeiro século. Já o Rabi Shaul de Tarshi teve os seus ensinamentos totalmente torcidos, os seus ensinos devido aos pensamentos helenistas que os gregos tinham. Pois quando Rabi Shaul anunciou o monoteísmo, foi estranho para os gregos. Os gregos queriam matar Paulo. Shalom Guilherme, seja bem-vindo, meu querido. Os estrangeiros que havia escutado Paulo falar de um Deus monoteísta, da ressurreição dos mortos, do Machia, daquele que poderia curar, daquele que poderia restaurar, aquele que poderia curar as dores da alma, os caras ficou viajando, os caras queriam matar ele. Os caras, o pessoal pensa que Paulo chegou na Grécia, na diáspora, chegava nos cantos e era mil maravilhas. Não, meu filho. O cara saía à base de porrada, tomava pedrada, tomava paulada na cabeça. O pessoal não pensa que as coisas eram
cor-de-rosa. Não, meu filho. Os caras queriam pegar ele mesmo para ele sair fora, para não acabar com a idolatria. Até para os judeus corruptos que viviam na diáspora, ali, os que eram corruptos, prestem atenção, os corruptos, até a idolatria dos goi, de uma certa forma, beneficiava eles. Ok? Para coisas financeiras. Ao longo dos séculos II ao século IV, houve diversificação. Toda a parte dos seguidores de Yeshua manteve práticas judaicas. Os nazarenos, os nazoreios, tá? Que pode ser chamado assim, e os ebionitas. As pessoas confundem, pensam que os nazarenos eram os ebionitas. Não, os ebionitas eram um outro grupo judaico que aderiu à fé monoteísta, que já era monoteísta, teve o testemunho em Yeshua, mas acreditava diferente dos nazarenos em relação ao nascimento do Mashiach. Ok? Os ebionitas acreditavam que a Mashiach teria nascido de uma relação sexual comum, normal. Casou e pronto. E isso não está tão diferente do pensamento nazareno original, do primeiro século. Mas esse nascimento de Yeshua vai envolver Arussá, Erusim, Nessuim, Kedushim, Rupá e muitas outras coisas, tá? Ou seja, que aconteceu ali, para a gente entender o nascimento do Messias da forma correta, que sim, que foi pela influência divina, não como o cristianismo apregoa. E os grupos unicistas com vestes judaicas, ok? Já a outra parte, que era composta por gentios da autocracia, ou seja, da corte financeira, assim, da elite, da autocracia, que eram ricos, estudavam a filosofia e tinham como professor quem? Os gregos pagãos, que eles eram pagãos. A partir daí desenvolveu-se a chamada teologia cristã, com maior ênfase na divindade de Jesus, a expiação vicária e etc. Olha ele, rapaz, já aprendeu a escrever hebraico, Shalom. Rapaz, o Guilherme já tá fera já no hebraico, nosso Talmid. Shalom, shalom, meu querido. Shalom, Ashilonchecha, Kol Beseder, Ani Mishmar, Ani Beseder, Hu Beseder, Bruchim Habaim. Olha só. Ou seja, totalmente tirando Yeshua, o Yeshua judeu, e o transformou em Jesus, o cristão. Mas, gente, por favor, eu só estou falando da história. Não me batem, não me crucifiquem. Eu amo vocês, tá? Mas isso é história, aconteceu. Tá em todos os livros de história. Sérios, de pessoas sérias, tá? E, segundo a própria filosofia e o catecismo da Igreja Católica, que foram eles que fundamentaram essa doutrina, o tornou baseado no semideus no cristianismo. No entanto, vejam com o que ocorreu com Yosef ben Yaakov, ou seja, José, filho de Jacó. Ele, hebreu de hebreus, foi para o Egito e se tornou aparentemente igual ao quê? Aos egípcios, e na educação, e no falar, e no se portar, e etc. Ou seja, ele se comportava já como um egípcio. Ele vivia como um egípcio. Ele só não tinha as práticas pagãs dos egípcios, e nas comidas. Mas no restante, ele falava, andava, se portava como um egípcio. E os seus irmãos, os outros israelitas, quando o viram como governador em uma terra gentílica, não o reconheceram. Somente depois que Yosef tirou as suas vestes egípcias, ele disse, Ani Yosef. E ele diz, Ani Yosef. Eu sou José. Essa fala é forte. Muito forte. As fontes antigas que tratam desses grupos, Epifânio,
de Salamina, Panário 29, Eusébio de Cesareia e outros patrísticos da patrística descrevem os nazarenos e ebionitas como correntes judaicas, certo? Pré-cristãs, com características próprias. Fontes rabínicas, Talmud e literatura midrástica abordam figuras e movimentos relacionados frequentemente de forma polêmica. E as observações importantes que a gente pode falar aqui, tá? É a gente fazer a separação entre o judaísmo do primeiro século e o cristianismo. Foi gradual e essas diferenças se cristalizou completamente nos séculos 3 a 5. E sobre a cronologia das doutrinas, sobre a divindade do Messias e a expiação, quando que isso aconteceu, aí a gente tem essa questão. O interlocutor disse que eu acreditava em um semideus, né? Nessa questão pagã. E aí eu fui e respondi o seguinte, como se trata de refutações, o erro do seu comentário foi afirmar que já no século II, todo o grupo adotou automaticamente o Jesus divino e a expiação vicária daqueles filósofos que eram pagãos, que reinterpretaram a lei de Deus e rejeitaram as tradições judaicas, como se isso tivesse acontecido de imediato e de forma homogênea. Não, isso levou séculos para se estabelecer essas doutrinas que hoje se perpetua na grande religião ocidental. A verdade histórica é mais complexa. Houve diversidade doutrinária, controvérsias internas e um processo de construção doutrinal que se estendeu por séculos. E muitos elementos centrais da teologia cristã foram formalizados gradualmente por concílios, cristologia alta, credos entre os séculos II e IV. Portanto, não é correto reduzir tudo ao século II. No caso, ele disse que tudo finalizou ali no século II. E aí, a partir de então, já virou o cristianismo monolítico. E não é bem por aí. O cristianismo se torna uma religião oficial mundial a partir do IV século, no Concílio de Nicéia, e todo mundo sabe disso. Só que muita gente faz vista grossa, né? Sobre o uso rabínico de Notzri e a visão judaica posterior, no rabinato pós-talmúdico, a partir do século IV, depois, os termos hebraicos para cristão e cristianismo, como Notzri, Notzrim e Natzrut, aparecem com frequência. Posterior, depois que os discípulos morrem, posterior à destruição do templo, posterior ao Rabino Akiva e o Bar Kokhba e a destruição que o imperador Adriano, no ano 132 ao ano 135, destrói Jerusalém, muda o nome da cidade para Hélio Capitolina e depois bota o nome de Palestina e etc. Esses termos foram usados com cargas polêmica e é claro, porque representavam um movimento que se tornava agora dominante e distinto. Importante nós sabermos que o uso rabínico não é a prova, nesse contexto, de que os nazarenos originais haviam deixado imediatamente o judaísmo do primeiro século de Yeshua. É reflexo de uma realidade social e religiosa já transformada nos séculos seguintes. Preste atenção aqui, meus amados, uma coisa importante que a gente tem que esclarecer aqui. No Concílio de Yavne, no próprio material do Concílio de Yavne, eles atestam que os que acreditavam no Nazareno como Messias haviam crescido muito e o testemunho da ressurreição do Messias tinha se perpetuado em toda Israel e fora de Israel. E aí, finalizando, como respondido ao comentário do interlocutor anônimo, o texto eu já mostrei para você, para que possa checar as fontes. E aí eu fui e provei para a pessoa que, enquanto estou sendo atacado
ofendido, uma pessoa tentando me desestruturar emocionalmente, eu simplesmente trouxe argumentos. E enquanto os outros irmãos estavam nos argumentos, estava de boa. Mas aí começaram a atacar, a ofender, mas eu me mantive cordial e continuei dentro do contexto original das Escrituras. Tá? Há duas confusões na sua leitura. No caso, na leitura dele, né? Uma linguística e outra histórica. Linguística. Notzirim e Natzirut são palavras hebraicas para cristão e cristianismo. Formas que surgiram na tradição rabínica a partir do que os cristãos da patrística disseram. E são erros inventados pelos cristãos. E então os judeus desse período basearam-se nesse erro para referir-se aos cristãos e não aos seguidores do caminho. Já o conceito nazarenos, Naziratim, refere-se a um grupo judaico seguidores do caminho, conforme os textos antigos, como consta no livro de Atos 24:5, ligados a Nazaré. Termos relacionados, mas distintos, como o dos cristãos e cristianismo. Ok? O irmão pergunta aqui: você poderia me explicar o que Jesus diz nestes versículos? Atos dos 17, 24, 31 e 21. Não entendi não, irmão, sua pergunta. Tá bom, Neto? Atos, versículos dos 17, 24, 31 e 20. Não entendi não. Histórica. A transformação doutrinária que levou a cristologia alta transforma um judeu agora em um Jesus como divino. E a teologia da expiação foi gradual. Levou anos e séculos para tirar o Yeshua judeu do seu contexto e o transformar em um Jesus de Roma. Nos séculos 1 ao 3, havia grande diversidade. Alguns seguidores de Yeshua permaneceram estritamente judaicos, nazarenos, e tinham o partido dos ebionitas também. Já outros se distanciaram da fé judaica. Esses que fizeram isso foram os gentios e a partir daí desenvolveram dogmas novos. Não há um século, 2, em que todos mudaram de opinião ao mesmo tempo. Isso aí levou muitos anos e séculos. E em suma, afirmar que Notzirim é simplesmente um erro e que tudo mudou já no século 2 é impreciso. Se lá em Salmos está escrito que Deus não pode ser contido pelo próprio universo, o universo não pode suportar a sua glória no 100%, por causa da questão do ainda nível da criação, em qual nível ela se encontra. E uma casa de pedra comportaria esse poder? Não, não comportaria. Todavia, entretanto, Deus permitiu a Shekhinah, que é uma fração do seu atributo de misericórdia, para revelar o seu poder nesse plano, que já era algo poderosíssimo e grandioso. Tá? O fato dele não habitar em templos feitos de pedra é no sentido de você dizer que você só adora a Deus se estiver em algum lugar específico, ali todos os dias se reunindo. E aí você deposita a fé no lugar ali, mas na sua casa, no seu dia a dia, você não consegue falar com ele. Você só consegue se você estiver envolvido em um lugar religioso. E não é bem por aí, tá bom? Mas isso não quer dizer que você não deva congregar, que você não deva participar das reuniões, tá bom? A separação entre judaísmo e cristianismo foi complexa e longa. E os termos que, no caso, o interlocutor usa, refletem essa história. Se quiser, eu trago fontes primárias. E eu respondi novamente para ele. Epifânio, Eusébio, trechos rabínicos e um resumo cronológico curto para esclarecer passo a passo.
Aí depois de dado todas essas referências aqui, aí a gente discutiu que para ser judeu tem que ser judeu de mãe de ventre judaico e tal, ppp, papapá. Aí esses assuntos também foram refutados, né? E aqui, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar a parte que a gente vai estar trazendo contextos aqui muito interessantes. Sim. Exato. Eu só estou procurando aqui agora a parte que a gente vai falar sobre... Não ainda... Essa parte não. Vamos pegar a parte do Mashiach. Aqui. Seguir a Alahá cegamente ou a Torá de Hashem? O que é mais importante? Como entender isso sem incorrer em transgressão de ambas? Introdução. Eu, dizendo. Aqui iremos abordar ponto a ponto. E quais as diferenças entre elas? Portanto, devemos seguir as takanot cegamente? Interrogação. Pois bem, é exatamente sobre isso que iremos esclarecer nesse manual completo de refutações mais precisas que existem até o tempo presente. Seguir a Alahá rabínica é seguir a vontade de Hashem? Seguir a Alahá dessa forma. Se o Charles estiver aí ainda. Seguir a tradição judaica, meu querido, é desse jeito? E aí eu estou fazendo a vontade de Hashem? Bom, a premissa, né, que ele diz aqui é falsa. A Alahá rabínica não é idêntica à Torá. A palavra Alahá vem da palavra da raiz hebraica halach, que significa andar, seguir o caminho. Perfeito, soldado, exatamente. Mas o que se chama hoje de Alahá rabínica foi codificada séculos depois de Moshe, em textos como a Mishnah, que era antes da Era Comum do ano 200, até a Era Comum depois do Segundo Templo. O Talmud, por exemplo, até o ano 500 da Era Comum. E depois vem o Shulchan Aruch, lá no século XVI. A Torá, por outro lado, é a revelação direta de Hashem. Como está escrito em Shemot 35:1, estas são as palavras que Hashem ordenou que se fizessem. Essa foi a tradução que eu fiz, tá? Ou seja, do hebraico, diretamente, através do contexto, lendo os textos hebraicos ali. Peguei esse verso 1 e fiz essa tradução. Tá? Ou seja, a Torá ordena, tá? E é a ordem divina. Veja só, a Deoraita, a Torá escrita. Vou mostrar aqui. A Torá escrita. Isso aqui, ó, Torá. Tá? A Torá escrita. A Torá Shebirtav, exatamente, Charles. A Torá, a lei de Moisés. Que na verdade, quando a gente fala lei de Moisés, é porque ele foi o autor, um homem de responsa diante do Eterno. Alguém que de fato teve compromisso com o Criador, tá? Alguém fiel. Então, quando as pessoas não entendem, que aí tem gente que sai do cristianismo porque não podia questionar o pastor e tudo mais, não podia questionar os pregadores, tem aquela tradição dentro do cristianismo, né? Porém, sai, aprende algumas coisinhas, verdades bíblicas, aí sai de lá e vai para o judaísmo. Aí ouve tudo do judaísmo sem questionar.
ouve tudo do judaísmo sem fazer uma filtragem. Ouve tudo do judaísmo, aí, ou seja, sai do cristianismo romano e vai para o cristianismo judaico, aonde você pega frações e picortes e a pessoa lança. Gente, só tem uma coisa: você será responsável pela tua salvação. Ou seja, você tem que manter, você tem que cuidar, você tem que, tudo bem, o rabino está ensinando, é maravilhoso, mas você tem que conferir as fontes, você tem que conferir as escrituras, você tem que sentar e aprender o hebraico para você ler. Por isso que eu tenho e montei essa yeshivá, para ensinar qualquer um que quiser aprender hebraico. E para não ficar amarrando muita pessoa não. 3 aulas comigo. Na primeira aula de 1h30, nos primeiros 20 minutos, você consegue ler até 30 palavras em hebraico. Em 20 minutos. Em 20 minutos. Graças a Hashem eu consegui desenvolver esse método. E fiz testes e eu tenho um monte de feedbacks que eu posso estar mandando para qualquer pessoa que assim desejar fazer o curso de hebraico comigo. E nós sabemos que a Torá ela é uma ordem divina, enquanto a Halahá rabínica é interpretação humana, que claro que possui um certo grau de espiritualidade, da influência de Deus, de ter dado sabedoria para esses grandes rachamins compreenderem as escrituras. Ok? Mas a gente tem que ter filtro. E há mandamentos de origem divina, como eu acabei de dizer, que é a Deoraita, e outros de origem rabínica, Derabanan. O próprio Talmud reconhece essa diferença lá em Berahot 21a. A própria Halahá distingue entre mandamentos divinos e rabínicos. Ou seja, quando alguém dizer para você que assim, não, a Torá escrita e a Torá oral, elas são um só, infalíveis, e se você cumpre Torá e não cumpre Halahá, ou você cumpre Halahá, aí, nossa, os argumentos estão ficando ridículos. Porque dizem, se você cumpre Torá e não cumpre Halahá, você não tem parte no mundo vindouro. Mas se você cumprir Halahá, mesmo que não cumpra a Torá, você tem parte no mundo vindouro. Que babaquice é essa, moço? Porque eu vou levar uma interpretação de homem acima daquilo que Deus falou a Moisés? Está amarrado, queima. Lá ele 1000 vezes. Dá não. O Talmud, por isso que a gente traz essas fontes que ficam escondidinho lá dentro do Talmud. Lá nas sessões que a galera não quer ler. Gente, o Talmud Bavá Metziá 59b. Bavá Metziá 59b. Repito de novo para fixar. Talmud Bavá Metziá 59b. Eu fiz uma tradução do hebraico ali, do aramaico do hebraico ali, tá? Diz assim: relata, uma introdução que eu coloco aqui, relata o famoso episódio do... Aí aqui eu coloco a forma hebraica, tá? Tanur Shel Achinai. Aí vem, aonde os rabinos discordaram de uma voz celestial, que seria Bat Kol. Ou seja, os caras, dentro desse tratado, discordou da voz celestial, que é um eufemismo para dizer a Torá do Eterno. E mesmo que, olha só, a voz viesse do céu, o Rabi Yehoshua declarou. Olha só, o Rabi Yehoshua declarou: não está mais nos céus. Ou seja, Devarim 30:12. A Torá foi dada e cabe aos homens interpretá-la, claro, da forma correta. Olha só, e a Torá não tem nada a ver com Yeshua, no sentido de Yeshua é o cumprimento da Torá, mas ele não é a Torá. Como assim? Ele é o cumprimento daquilo que a Torá revelou, aquilo que a Torá nos ensinou, aquilo que a Torá disse que viria, codificado ali dentro. Quando você vê o projeto depois da queda, toda a Torá aponta para Mashiach. Ela nos conduz a Mashiach. Beleza? Só que existe um tratado chamado Nedarim 39b e Pessahim 54a. A Torá
foi a primeira coisa que Deus criou para reger a lei da criação, para que tudo funcionasse segundo a lei que Deus determinou. Ponto. Então, a lei veio primeiro e não Yeshua. A Yeshua é o primogênito da criação. Gente, primogênito na Bíblia não significa ser o primeiro. Não no contexto semita, não no contexto judaico, mesmo que no significado etimológico grego, lá está dizendo primeiro, único. Só que, quem era primogênito na Bíblia? Era aquele que nasceu primeiro, certo? Mas então por que José foi o primogênito e não Rúben? Por que não foi Rúben que assumiu o papel de liderança, de cuidar da família? E sim José? José nasceu bem depois de seus irmãos. Entre os últimos ali, antes ele foi o penúltimo, Benjamim foi o último. Porque José estava mais apto ao cargo de primogênito. Mas eu não vou muito longe não. Ismael, Ismael, que seria o nosso irmão, porque é filho do nosso pai Abraão, que é os árabes. Ele veio primeiro. Ele é o primogênito, no sentido de ser o mais velho. Mas o direito de primogenitura foi dado a Isaac, mais novo. Então o direito de primogenitura, 100% das vezes, nunca de fato é dado ao primeiro que nasceu. Sempre é dado aos terceiro, quarto, quinto, sexto. Porque Deus vê de uma forma que o homem não consegue ver. Então aqui quando diz isso, é porque exatamente a Torá ela não está mais lá. Uma parte dela está entre papel preto e branco. Entendeu? Só que a parte ali que a gente não consegue ver, o Mashiach revelará para a gente. Mas isso mostra justamente o oposto do argumento do interlocutor. Exatamente, Charles. A Alahá não é a vontade direta de Hashem. É a decisão humana dos sábios. E às vezes pode divergir do que o próprio céu indicaria. O Talmud termina dizendo: Hashem sorriu e disse: meus filhos me venceram. Está amarrado, misericórdia. Lá ele 1000 vezes. Quem é o homem para vencer o Criador, gente? O último que fez isso, um mosquito entrou dentro do seu nariz, explodiu sua cabeça. Aquele chamado Tito, que teve relação sexual em cima de um pergaminho da Torá dentro do templo, profanando o santuário. Desafiou Deus lá no mar. Você não é poderoso o suficiente para me enfrentar em terra firme. O mosquitinho entra dentro do nariz de Tito e o mata. Enfim. Claro que o que é dito aqui é uma metáfora de liberdade interpretativa, não equivalência entre a Alahá e a vontade divina, ou seja, não há uma equivalência, tá? A Torá alerta contra substituições humanas. Nada acrescentareis à palavra que vos ordeno, nem diminuireis dela, palavra alguma. Deuteronômio 4:2. Só que a tradição judaica muitas vezes anula o mandamento divino, anula a Torá por causa de suas próprias tradições. Isso a gente vê diverso no Talmud, tá? Mas tem muita coisa boa sim, gente, bom? Então a gente tem que usar o Kal Vachomer. Pega uma balança com 2 medidas e coloca. Aquilo que equilibrar, nós tchum. Aquilo que for mais de um lado e o outro que tiver assim, a gente tem que analisar, tá ok? Mas é a Torá que tem que estar aqui, ó. Aqui, ó. A Alahá que está aqui tem que ser analisada, porque a Torá ela é mais pesada. A Torá no sentido de tem mais importância, tá? Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Esse capítulo 17, versículo 5, eu tirei aqui da versão da Almeida e coloquei aqui. Mas eu não quis fazer a tradução correta,
do hebraico, porque eu sei o contexto e eu vou explicar isso aqui para vocês. Aqui está escrito que é maldito o homem que confia na própria força, ou seja, do seu braço, dizendo assim, ó, eu não preciso de ajuda de Hashem, eu não preciso da providência divina, eu sou autossuficiente, então eu confio em mim. Mano, confiar em si não é o problema. Agora, quando você acha que é o autossuficiente, que não precisa de Hashem, é aí que está o problema. Os profetas Neviim foram levantados repetidas vezes para corrigir tradições religiosas, que se tornaram instituições humanas, ainda que bem intencionadas. O próprio Yeshua ensinou essa distinção. Yeshua, seguindo a tradição dos profetas, nunca aboliu a Torá, mas confrontou a Alahá rabínica que contrariava o mandamento divino. Por que transgrides o mandamento de Elohim por causa de vossa tradição? Isso está em Mateus capítulo 15, em Toledo, aqui, capítulo 15, versículo de número 3. Mas quando a gente pega do 1, olha o que está escrito aqui, ó. Então alguns perushim e fariseus, né, e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam a Netlat Yadayim, ou seja, a lavagem ritual das mãos, antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus por causa da sua tradição? Porque, o verso 4, porque Deus disse: honra seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe terá de ser executado. Isso está em Êxodo 20:12, Deuteronômio 5:16 e Êxodo 21:17, Levítico 29. Enfim, o versículo 5 diz: mas vocês afirmam, se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, prometi dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar o seu pai ou sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. E aqui é onde ele chama eles de hipócritas. E Yeshayahu, Isaías, o profeta, estava certo ao profetizar sobre vocês. Essas pessoas me honram com seus lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homem como se fossem minhas. 29:13. Ok? Então, ou seja, e essas regras são repetidas até hoje nas denominações cristãs, infelizmente. Anulam os mandamentos de Deus para inventar doutrinas e regras e colocam esse jugo sobre os irmãos. Ou seja, a tradição, a alahá rabínica, não é sinônimo de vontade de Hashem. Quando ela se sobrepõe à Torá, ela se torna idolatria religiosa. Os próprios rabinos admitem falhas e divergências na alahá. No Talmud, há centenas de discordâncias alárquicas que nós chamamos de mahloket, entre Hillel, Shammai, Akiva e entre tantos outros. Se a alahá fosse a expressão direta da vontade de Hashem, não haveria contradição entre os sábios. Como está escrito. Além disso, o Talmud em Eruvim 13b registra ambas as palavras de Hillel e Shammai. São palavras do Deus vivo, mas a alahá segue Hillel. Isso mostra que a alahá é uma escolha interpretativa, não uma revelação inerrante. E a conclusão? Obedecer a Hashem é seguir a sua Torá, como ele ordenou a Moshe. Isso aqui é obedecer a Torá, e foi a resposta que eu dei dentro desses argumentos apresentados aqui para vocês. Obedecer a alahá rabínica é seguir as interpretações humanas, que podem ser úteis, probabilidade, mas nunca superiores à palavra direta de Elohim. Seguir a Torá é igual seguir a Hashem. Seguir a alahá rabínica, seguir tradições dos homens que podem ou não refletir a vontade divina. E o resumo de resposta curta aqui que a gente dá para esse comentário do nosso interlocutor: a alahá rabínica não é a expressão da vontade de Hashem, mas a interpretação dos homens sobre a Torá.
A própria Escritura diz: não acrescentareis a palavra que vos ordeno, Deuteronômio 4:2. Obedecer a Hashem é guardar o que ele falou, não o que os homens interpretaram. Quando a Alahá se harmoniza com a Torá, é útil; quando a contradiz, deve ser rejeitada. Foi exatamente isso que os profetas e o próprio Yeshua denunciaram: colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Então, meus amados, aqui tem muita coisa boa para vocês. E dentro desse ponto que eu estou apresentando aqui para vocês, vou fazer mais correções aqui e vou estar também compartilhando esse arquivo aí com vocês. São 152 páginas, tá? Quem tiver interessado em adquirir, é só falar comigo no privado. É R$ 39,99, um valor simbólico, tá? Você também pode estar clicando no link da bio. Ali vai ter um link para você colocar o seu nome e o seu número. É simples. Coloca o seu nome, o seu número e enviar a mensagem. Você preenche uma mensagem ali, certinho. Fala: Aquila, meu roxo, eu quero esse material. Aí eu pego e mando para você na hora. E outra, isso aqui que eu falei, gente, é só um resumo. São 152 páginas, tá? São 152 páginas de muito proveito para a sua vida. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos vocês pelos quase 41k e a todos vocês que foram fiéis até o final, do começo até o final. E Charles, apareça mais vezes, tá? Nesse perfil aqui agora que eu estou fazendo mais live. Estou trabalhando esse perfil porque a outra conta, infelizmente, o TikTok lá bugou a minha conta lá. Deu um trabalho para crescer aquela conta, mas amém. Nós estamos aqui agora nesse perfil. E alguns vídeos que tá lá eu vou trazer para postar nesse perfil aqui. Shalom, shalom. Que o Eterno os abençoe. Nos méritos de Yeshua HaMashiach. Lehitraot.